Boa noite a todos os presentes em mais uma edição da análise de conjuntura semanal da LPS, nossa atividade de formação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos como expositora para análise de conjuntura a companheira Dolores, já está aqui na sala, e que terá 30 minutos para fazer sua exposição. Dolores, faltando 5 minutos para encerrar o seu tempo, eu vou te avisar. E aí, ao terminar, vamos abrir aí o espaço para as contribuições e perguntas. Sejam bem-vindos. Dolores 18h50. Você está com a palavra. Boa análise de conjuntura. Obrigada, Cláudio. Boa noite a todas e todos. Eu, eu selecionei para análise de conjuntura hoje um debate um pouco mais aprofundado sobre as pautas que levarão, né, a população às ruas no 7 de setembro, no domingo, no Grito dos Excluídos, né, que esse ano coincide com esse debate muito sério sobre a questão da soberania nacional. E então eu vou falar rapidamente de alguns pontos internacionais, principalmente da América Latina, porque eu acho que temos que focar essa semana, até para nos fortalecermos e podermos fazer o debate com nossos companheiros, nos sindicatos, nos locais de trabalho, sobre o sentido, né, de estarmos nas ruas no dia 7. Bom, em relação à Argentina, o Javier Milei anunciou hoje a privatização da Corredores Viales, uma empresa estatal que é responsável pela administração de quase 6 mil quilômetros de rodovias e autoestradas em 13, eles chamam de províncias, né, estados na Argentina, e uma empresa que tem mais de 3 mil funcionários, tem superávit, não opera, não precisa de recurso do governo para operar, é uma empresa lucrativa, e sem razão nenhuma, a não ser para cumprir a tabela do imperialismo e abrir essa empresa para o mercado, inclusive estrangeiro, né? Ele anunciou hoje o processo de privatização dessa empresa. Sobre o Milei, a gente precisa analisar que ele nunca teve a hegemonia no Congresso da Argentina, né? Nunca teve a maioria. As medidas que ele prometeu fazer levou um tempo para ele conseguir, ele teve que amenizar muita coisa, mas tá levando adiante, como mostra essa medida aí de privatização, que os planos neoliberais dele ele consegue levar adiante, não com a pressa que ele prometeu. Mas essa semana passada, né, teve aquele escândalo da irmã dele, que é a secretária-geral da presidência, parece um guru em torno dele, somos os filhos do Bolsonaro aqui no Brasil, em torno do pai. Ela foi denunciada por cobrança de propina, né, relacionada à cobrança de propina na indústria farmacêutica, junto a esse escândalo de corrupção e um país, né, polarizado, assim como todo mundo está, ele perde um pouco e parece que a oposição começa a se organizar melhor no Congresso Nacional para derrubar suas leis. Então, a situação dele não é boa, mas aparece aqui no Brasil, na imprensa vira-lata nossa, de que a economia da Argentina está indo bem, que o plano do Milei está correto, né? E o povo lá sofrendo as consequências. Quanto à Venezuela, aí a gente já entra nessa questão mesmo da soberania da América Latina. Não que da Argentina seja diferente, porque, né, tem tudo a ver com os planos imperialistas, a entrega, né, das empresas e das riquezas do país. Mas a questão da Venezuela está séria. O Maduro foi na mídia, deu declarações oficiais sobre, como é que a gente fala,
o avanço dos Estados Unidos, né, com seus escalada militar sem precedentes na América Latina, dessa forma explícita, né, com os navios de guerra, torpedos, contra-torpedeiros, cruzadores, navios de desembarque, submarino nuclear, operando e se movendo ali na direção do Caribe, uma provocação, né, direta. E narrativa, combate ao narcotráfico, sendo que 80 e quase 90% das drogas produzidas na América do Sul tem origem Colômbia, Equador, Peru, e nenhum desses está sendo ameaçado. Só a Venezuela. Nós sabemos que a droga que a Venezuela tem chama petróleo, né? E Revolução Bolivariana, né? Tentativa de manter sua soberania. Mas eu já queria entrar direto na pauta do grito dos excluídos para a gente fazer uma reflexão, né? Sobre os limites também da luta que nós vamos fazer e estamos fazendo ou não estamos fazendo, né? Está tudo muito parado, mas a gente precisa pensar sobre as pautas que estamos levando adiante. Então, a primeira delas é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a taxação dos super ricos, né? Então, a gente sabe que a cobrança de imposto no Brasil é muito desigual, né? Esse debate está colocado por conta dos projetos de lei que estão tramitando, né, do governo, tanto da isenção quanto da taxação dos mais ricos. Aí, talvez vocês tenham visto nas manchetes dos jornais burgueses a fuga dos milionários do Brasil, uma distorção, inclusive, dos gráficos, porque eu li uma matéria na BBC cuja a manchete era essa, né? Mas se você vai ver os dados, tem até mais milionários saindo do país, mas porque aumentou o número de milionários no Brasil, né? Nós sabemos que durante a pandemia esse número aumentou no mundo todo. Mas, assim, proporcionalmente, não é maior do que em outras épocas, né? Então, não é mentira que estão fugindo, porque também teriam que pagar imposto em outros lugares, né? E eu acho que... Mas é importante a gente entender os dados, né? Hoje, só os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos têm isenção de impostos. Então, passando até 5 mil, e depois quem ganha entre 5 mil e 7.350 teria uma redução, né, parcial desse imposto. Vai beneficiar, uma medida que vai beneficiar diretamente 10 milhões de pessoas, né, que sairiam da tributação e mais aqueles que teriam ela reduzida. O que já proporciona melhoria de vida da população. Já a taxação dos super ricos, né, seria uma forma de compensar a perda com a arrecadação com essa isenção e a criação de uma alíquota extra para os muito ricos, né? Não é o cara que tem o seu Celta, é os muito ricos, que é a turma que ganha acima de 50 mil por mês, e 50 mil por mês nem são os mais ricos, né? Tem gente bem mais rica que eles, mas enfim. Quem está acima de 600 mil ao ano, que passaria a pagar o imposto mínimo progressivo, né? E essa taxação também incluiria os lucros, né, dos acionistas de empresas, que hoje estão isentos do imposto de renda. Aí nós sabemos também toda a política de isenção feita pelos governadores, pelo governo federal, que deixa a elite econômica numa situação muito confortável, enquanto o trabalhador não tem como fugir de pagar imposto, né? Então, o objetivo é que essa elite pague proporcionalmente mais imposto e corrigir uma injustiça do sistema
tributário brasileiro, né? Onde os mais pobres gastam uma parte muito grande do seu salário, da sua subsistência em imposto, e essa parte, embora o rico vá pagar numericamente mais, é uma parte muito pequena do que ele gasta para sobreviver, né? Então, nós entendemos que é importante essa pauta aparecer na luta, os movimentos sociais, as organizações dos trabalhadores têm que fazer a pressão para isso, né? É o começo de uma correção histórica, a questão da justiça tributária. No entanto, temos que fazer o debate aqui entre nós e entre os trabalhadores também. Não adianta apenas taxar super ricos se a gente não debater o problema da existência, né, dessa pressão que o mercado faz para que o governo tenha o seu arcabouço fiscal. Por quê? O arcabouço fiscal diz o quê? Não pode gastar com direitos sociais, não pode gastar com educação, não pode gastar com saúde, não pode gastar com as coisas que o povo mais precisa. No entanto, não, o país não deixa de pagar os juros sobre juros da fraudulenta dívida pública, né? Então, a gente tem que entender que 43% do orçamento do Brasil vai para as amortizações e juros dessa dívida, quase metade do orçamento. É muita coisa. Então, quer dizer, você vai cobrar o imposto, vai criar uma justiça mais tributária, mas o dinheiro vai saindo por uma porta e entrando por outra para as elites que controlam o sistema financeiro, né? A dívida pública. É um sistema que beneficia bancos e especuladores. Então, acho que a gente tem que entender essa questão da dívida pública, ela não tem contrapartida nos investimentos públicos, né? Então, é apenas uma dívida que quem detém, né, os direitos sobre ela não faz contrapartida nenhuma em relação à sociedade e ao desenvolvimento do país, né? Então, fica 43% do orçamento para a dívida pública, enquanto 3% para a educação, 4% para a saúde, 0,32% para ciência e tecnologia, 0,28% para a gestão ambiental. Isso também é uma injustiça, né? Isso também tem que ser repensado e nós temos que fazer esse debate. Outra pauta que está nos protestos do dia 7 é o fim da escala 6 por 1, né? Que esteve também, essa pauta esteve junto ao plebiscito popular, organizado pelas centrais, pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, e tem ido para as ruas e feito debate com a população. Ao contrário do que muitos pensaram, não foi uma pauta que mobilizou grandemente a classe trabalhadora, porque, primeiro, que essa escala ela afeta 30% da classe trabalhadora. Não é pouco, mas, né, não é a maioria. E os ataques estão sendo tantos que a questão de trabalhar tem sido priorizada pelos trabalhadores, ter o emprego, né? Tanto que tem também essa campanha ideológica da direita pela pejotização, pelo empreendedorismo e tudo mais, pela desqualificação da CLT, né? E aí quem trabalha por conta trabalha quantas horas quer, né? Como se fosse livre para isso. Então, nós temos debates importantes que acabaram secundarizando essa pauta, mas a gente tem que pensar nela como uma pauta histórica da classe trabalhadora. Ela é um passo importante para reafirmar o poder da classe trabalhadora e negociar o quanto deve trabalhar, né? Ao invés de
Viver para trabalhar, trabalhar para viver, né? Mas aí, pensando na questão da pejotização, que é um problema muito sério, que nós já fizemos o debate, só para lembrar, acho que foi semana passada, a Confederação Nacional de Serviços divulgou um, uma preocupação da CNTTL, que é, não lembro a sigla, mas é os trabalhadores de transporte rodoviários, metroviários, é a confederação desses trabalhadores, aeroviários, viários, aeroportuários, caminhoneiros seletistas, concursados, autônomos, né? E que já é uma categoria que enfrenta uma precarização violenta, a uberização, né, com os trabalhadores de aplicativo, tudo. O número de motoristas que trabalham nesse setor é muito grande, e agora eles estão muito preocupados com a decisão que está nas mãos desde 14 de abril, quando o Gilmar Mendes, no STF, suspendeu, né, temporariamente todos os processos que discutem a legalidade da pejotização, porque está havendo, né, uma interferência do STF na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho reconhece vínculo empregatício nesses processos, quando o trabalhador entra com processo para garantir, né, que seu emprego ali, que seu trabalho ali tem vínculo empregatício e tem os direitos que a CLT garante. E o STF, embora já tenha reconhecido esses direitos, parece que agora, né, pelo menos eles têm anunciado que eles precisam tomar uma decisão que sirva de modelo para todos os casos, e o risco dessa decisão ser permitir, né, a pejotização tranquila e calma e sem reconhecer vínculo empregatício nesses contratos e deixar para que trabalhadores se defendam sozinhos diante dos patrões, é muito grande, né? E então há essa preocupação, a gente vê matérias sobre isso no site da CUT, nós já fizemos debates sobre essa situação, mas ela fica secundarizada no panorama nacional, porque a gente está aí vendo julgamento de Bolsonaro, a gente está vendo a questão da soberania nacional, e acaba que o STF vai destruindo as conquistas dos trabalhadores pelas beiradas, né? Então, a gente tem que pensar nessas pautas também. Deixa eu só procurar aqui. Eu acho que eu não anotei, mas eu vou falar sobre isso. Um pesquisador chamado é Souto-Maior do sobrenome, não lembro o primeiro nome agora. Ele fez uma matéria sobre esses ataques à CLT, que a direita tanto faz, porque o que a direita fala? Que no Brasil a CLT é muito rígida e que isso acaba aumentando os custos da produção, né, gerando prejuízo para os empregadores, por isso acabam fazendo os salários serem mais baixos e tudo mais. E ele mostra, né, como nesse artigo, depois eu mando nos grupos que nós convivemos, porque eu achei que eu ia trazer os números aqui, eu não anotei, mas ele mostra como ao longo do tempo, desde que a CLT foi criada lá no governo Vargas, na década de 30, 40, foi 40, ela vem sendo atacada, os trabalhadores vêm perdendo coisas importantes, né? E a mais importante dela, ou a mais recente, mas muito violenta, a reforma trabalhista de 2017. Mas desde lá da década de 60,
há perdas de coisas importantes na CLT. Então, já é mentira que ela é rígida, né? E ela tem sido atacada de uma maneira assim, sem precedentes. E isso é muito perigoso. Isso que uma CLT que nós criticávamos, né? E hoje, porque ela ainda precisa ser muito aperfeiçoada, né? Além de tudo que ela já perdeu. E a gente hoje tem que defendê-la como uma proteção aos trabalhadores. E aí, para falar do outro ponto que eu gostaria de me deter mais, que é a questão da soberania nacional. Então, o pessoal que está organizando o Grito dos Excluídos coloca como soberania nacional seria defender os direitos do povo, atacar a extrema-direita entreguista, defender soberania ambiental, né, soberania na agricultura, que tem a ver com a produção de alimento, né? E Lula tem pronunciado sobre esse tema por conta dos ataques dos Estados Unidos, né, dessas investidas e super os tarifaços e as ameaças. Ele tem se pronunciado muito lembrando Getúlio Vargas. Nós estávamos falando da CLT, né? E quando se fala em soberania nacional, em desenvolvimento nacional, é impossível não falar em Vargas, porque praticamente foi quem inaugurou o Estado Nacional no Brasil, ele que criou as estatais todas, ele que criou a CLT, garantiu o voto feminino, teve fases do governo dele, né? Uma fase do Estado Novo que foi uma ditadura e que durante a Segunda Guerra ele ficava ali, né? Entre o imperialismo dos Estados Unidos, entre o nazismo da Europa, mas porque era um governo que populista, que tinha preço do povo, e depois, quando ele volta eleito, aí sim ele vai ter esse apreço muito grande do povo, vai ter um apoio popular muito grande, e nacionalista, né? Mas necessário naquele momento, porque quando ele volta no mandato que ele é eleito, né, democraticamente, aí ele já volta com uma política muito mais voltada para os interesses do povo. E aí vem o golpe sobre ele, né? E ele se mata. Então, tem um texto do Beto Almeida, da Telesur, que é muito interessante, que ele escreveu em 2016, nas vésperas do golpe contra a presidenta Dilma. E ele fala que o PT é um continuador inconsciente de Getúlio Vargas, porque todo o período democrático do Brasil que veio no pós-Vargas é uma tentativa de continuação do governo Vargas, né, de um nacionalismo, de uma burguesia, de agradar uma burguesia que seja nacionalista. E ele lembra o Trotsky, que quando chegou lá no exílio mexicano, ele chamou a atenção, né, que esses processos nacionalistas, ele chamava de nacionalistas revolucionários, que era do Cárdenas, no México, e Getúlio Vargas, no Brasil, seria assim, uma espécie de um bonapartismo diferenciado, mas com potencial revolucionário, porque eles atendiam, em parte, o programa dos trabalhadores, né, do proletariado. O Getúlio Vargas, no último mandato, deu um aumento de 100% no salário mínimo. Mas enfrentavam o imperialismo também, com a estatização do petróleo, das ferrovias, dos minerais, né? Como eu já falei, a extensão do voto feminino, a legislação trabalhista, né? Era um enfrentamento ao imperialismo e às oligarquias. Então, ele diz que os revolucionários deveriam fazer um apoio crítico a esses governos naquele momento. E o Almeida, ele
analisando o golpismo que está chegando no Brasil lá em 2016, né? E eu acho que agora, passando esse tempo, nós vamos incluir aí o entreguismo dos governos do Temer e do Bolsonaro e os avanços atuais do Trump, né? Que é uma conspiração geopolítica de matriz externa, né? E que busca o quê? Interromper o processo de transformação gradual do Brasil. Então, esse reformismo progressista do governo Lula, né, que tem um potencial de transformador social, mas a gente sabe que tem os seus limites, e mesmo a gente sabendo que tem esses seus limites por estar atrelado ainda à burguesia e atrelado mesmo ao imperialismo, né? Se não é o Trump querer avançar para o Brasil, o Brasil estaria ainda seguindo a cartilha do imperialismo ocidental, né? Dos Estados Unidos. A gente viu em relação ao posicionamento que tomaram em relação à Venezuela, que o governo brasileiro tomou em relação à Venezuela, quanto titubeou em relação a Israel, né? Mas, 5 minutos, viu, para terminar, Dolores? tá, estou terminando. Qualquer política que pudesse, né, projetar o Brasil como um protagonista na arena internacional já incomoda o imperialismo, incomoda a burguesia nacional atrelada a esse imperialismo. E nós sabemos que tem gente aqui que quer ganhar dinheiro, mas não está nem se importando se o país é uma terra arrasada, como eles mesmos dizem, né? Na extrema-direita. E aí, quando a gente volta a debater essa questão da soberania nacional, nós vamos debater a necessidade de defender o governo Lula e avançar, porque agora o cenário é outro. E aí a gente entra nesse contexto. Por exemplo, o Fernando Henrique já foi uma fase dessa de destruição da herança de Vargas, né? Foi uma parte disso, com toda a privatização que fez e tudo mais. Tivemos essa segunda parte com o golpe que derrubou a Dilma e colocando governos de direita, extrema-direita. Agora a gente tem o PT, não sei se essa investida do Trump aí é uma terceira fase dessa investida do imperialismo, mas agora a situação é outra, porque deixa eu pegar aqui as notícias da China, né? Na quinta, dia 28, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, da China, e o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, conversaram por telefone. Ele falou que a China está pronta para trabalhar com o Brasil, para fortalecer a confiança mútua, apoiar-se mutuamente com firmeza, nas palavras dele, né? Aprofundar a cooperação, que nunca, né, a relação China-Brasil esteve num momento melhor do que está agora, principalmente em relação aos BRICS, e o Xi Jinping já tinha falado no dia 11 que a China quer atuar junto ao Brasil para se tornar referência em unidade e autossuficiência entre as nações do sul global, né? Falando do BRICS, construir um mundo mais justo, o planeta mais sustentável, a ordem multipolar, esse é o discurso dele. Mas na mídia está aparecendo. Ele não falou com essas palavras nem o Xi Jinping, nem o ministro, mas deixou a entender que não vai, que vai defender o Brasil de interferências estrangeiras, não cita os Estados Unidos, mas está deixando claro, saiu na manchete da imprensa burguesa, está deixando bem claro isso,
Então, acho que é um momento importante para nós defendermos a soberania nacional, e o governo Lula, no discurso, tem feito isso. Quais os limites? Os mesmos limites do Vargas. O Vargas nunca abandonou, né, a política de estar apoiado na burguesia. Então, ele não criou um grande movimento de massa para defender o seu governo contra o golpe, e se matou, né? E o governo Lula também, se não criar um movimento de massa contra esse golpe que vem aí, pode ser que vá por conta da China, mas aí da China, Rússia, né, da decadência dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos vão incomodar ainda bastante. É uma nação com todos os seus problemas, em decadência, mas uma nação poderosa ainda, né? Então, vai incomodar ainda a nossa América do Sul aqui. E nós precisamos ter um movimento de massas na defesa da soberania nacional. É preciso criar isso. Bom, eu vou parar por aqui, depois o pessoal comenta e eu acrescenta e eu volto. Obrigada, Cláudia. Beleza, Dolores, no tempo certinho, viu? Beleza. Pessoal, parabéns, viu, Dolores, pela exposição. Vamos agora às inscrições. Dolores, tem uma mensagem lá no chat. Não temos mais inscrições, tá? Aí, se você quiser ver a mensagem que está escrita lá no chat, acho que é só um apontamento. Pode falar você, Dolores. Você consegue ler para mim, Cláudio? Consigo, consigo. É o Gabriel que falou o seguinte, ó, aqui em Juiz de Fora inclui também no Grito dos Excluídos a pauta da reciprocidade ao governo Trump. Uma das faixas terá como tema O Brasil é dos brasileiros. Ele está fazendo a citação da Isso. preparação lá do Grito dos Excluídos. Não Sim, temos mais então. inscritos, viu? Então, agora eu posso falar mais. Pode. Eu gosto. Não, mas é, é interessante porque o Edgar trouxe informações importantes, né? Porque a questão da Índia, a Índia é uma incógnita ali no BRICS, embora seja uma força econômica muito importante. O presidente lá, né, um cara de direita e causa preocupação. Mas ele anda, né, já dando informações de que estará ao lado da China, óbvio, né? Então a gente vê mesmo o centro do mundo se deslocando para a Ásia, onde mora a maior parte da população humana também, né? Não é só questão do poder da China. E o Alisson falou da questão das redes sociais. Eu fiz um debate, né, Alisson e demais, sobre o sentido político da gente defender soberania nacional, para não parecer um nacionalista chauvinista, patriotário, né? Que nem a turma do verde e amarelo aí, né? Que defende o país, ou mesmo aquele nacionalismo mais sério, mas que leva seu povo à guerra e não traz nada para o povo, né? Mas um nacionalismo que tem a ver com a possibilidade da classe trabalhadora ter ganhos reais quando o país né, tem suas riquezas e tem o controle sobre elas. A questão das big techs, das redes sociais, é fundamental, porque não adianta só a gente falar, mas tem que criar leis para regulamentar, para cercear, né? Porque é uma terra sem lei, eles não cumprem as regras e são empresas estrangeiras e tudo mais, as regras nacionais. Mas a questão é que o Brasil tem que desenvolver as suas big techs.
E esse é um debate fundamental para se pensar em soberania nacional. Outra coisa, Petrobras. Já fizemos aqui a discussão sobre a margem equatorial. Óbvio que se o Brasil não explorar, as outras nações e as grandes empresas das nações imperialistas vão e já estão explorando o petróleo daquela região. Agora, não adianta também a gente defender a exploração do petróleo se a gente não tem uma Petrobras completamente estatizada, que é o que nós temos que voltar a brigar por isso. Porque isso foi perdido, né? Acho que foi 2019 que a distribuição não é mais feita pela Petrobras, né, do petróleo brasileiro, o que é... Deixa eu ver aqui se eu acho os dados aqui. Desde 2019, quando foi estatizado, foi privatizado, quer dizer, a BR Distribuidora. E são poucos países que têm essa parte da produção do petróleo privatizado, esse segmento aí de distribuição. E isso é fundamental para a estabilidade financeira, para a segurança de abastecimento, para a regulação de preços, né? Então, nós temos que debater soberania nacional pensando em quais as políticas a gente garante essa soberania, né? É claro que os Estados Unidos estão de olho nas terras raras, estão de olho no petróleo e vão controlar isso a partir das suas big techs, né? Que promovem um controle social, são capazes de derrubar governos, são capazes, não sozinhas, né? Mas é um instrumento, é uma ferramenta muito importante. Então, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Voltando um pouco à questão da CLT que eu falei, eu achei os dados que eu tinha trazido do professor Jorge Luiz Souto Maior, que é de Direito Trabalhista da USP. Quando eu mencionei, né, que a CLT vem sendo flexibilizada desde a década de 60. Então, redução salarial imposta pela Justiça do Trabalho foi em 65, pós o golpe. A representação comercial também, 65. Trabalho temporário foi regulamentado foi, né, flexibilizada essa parte em 74, 1974. Alguns artigos que na Constituição Federal de 88 acabou aniquilando a garantia contra a dispensa arbitrária, naturalizando hora extras, monetizando a saúde, discriminando trabalhadoras domésticas, aniquilando o direito de greve, aprisionando a liberdade sindical. E isso na grande Constituição que a gente defende, que é a de 88. Né? E a terceirização da atividade MEI foi garantida em 1993, o banco de horas em 98 e o contrato provisório em 98 também, e a suspensão temporária do contrato de trabalho em 2001, terceirização da atividade fim, que é da reforma trabalhista do Temer, né? E aí vem vários ataques. Então, nós temos que entender que nós já ganhamos muito, não ganhamos o suficiente, né? Conquistamos muito, não conquistamos o suficiente e estamos perdendo muito, muito. E agora, aceleradamente, com essa imposição neoliberal absurda que a burguesia faz em tempos de crise, né? Eu acho bom a gente ver as coisas que já conquistamos e que perdemos, para a gente entender, né, que quem conquistou, conquistou lutando. É o que a gente tem que continuar fazendo, né? Nada veio de graça para a classe trabalhadora.
e irmos para as ruas no dia 7, bastante convencidos, né, que não vai ter jeito. A gente tem que criar poder popular para apoiar o governo Lula a partir das bases da classe trabalhadora e enfrentar, porque nós vimos o escândalo da Faria Lima com o PCC lá e tudo mais, lavagem de dinheiro. Mexe com gente muito poderosa, a imprensa vai passar pano. O maior escândalo de corrupção do Brasil, segundo a Rede Globo e toda a mídia corporativa, foi no governo do Lula, que não teve corrupção, mas aparecia como o maior escândalo de corrupção. Então, a gente tem que ficar muito atentos a toda a essas manipulações e como a gente vai intervir entre os trabalhadores e fazer esse debate, né? E, por último, eu queria só mencionar um fato que eu lembrei agora, que quando lembrei a hora que o Alisson está falando das redes sociais, que o governo Tarcísio de Freitas vai fazer um experimento em 11 escolas aqui no estado de São Paulo, é um experimento com a intenção de ampliar, de colocar a inteligência artificial para vigiar alunos. Já tem câmeras em sala de aula, que já é um absurdo, né? A gente é contra isso, porque aparentemente é para vigiar problemas de indisciplina de aluno, não é para controlar o trabalho de professores e reprimir a molecada, né? Pobre. E agora, a inteligência artificial é um passo além. Vai controlar o comportamento do aluno, vai controlar, inclusive, as reações das crianças na aula, né? O rosto, as expressões, o comportamento. É muito perigoso. Isso aí não é um experimento que a direita faz à toa, né? É um experimento de controle social muito grande, muito perigoso. Então, a gente tem que ficar muito atento que a tecnologia a serviço da extrema-direita, ela é perigosa. Pessoal, eu acho que é isso da minha parte. Ótimo, Dolores. Que bom. E foi bem complementado aí, né, pelo Alisson e Edgar, né? Você fez aí mais observações. Antes de encerrar, eu queria avisar o pessoal nosso que tem uma reunião depois da análise de conjuntura. O link vai estar colocado lá no grupo, então fiquem atentos que hoje é a nossa reunião. E falar que vamos ter no sábado o nosso curso. As pessoas que vão participar do curso, lembrar que nós temos um curso para fazer, tá? No sábado agora. Agradecer mais uma vez aí a presença de todos e contamos com vocês na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para mais uma edição da análise de conjuntura da LPS. Uma boa noite. Parabéns, Dolores, viu? Parabéns a todos.